Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo portal do conselhotutelar.com.br e, é claro, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Luciano Bettiati. Olha, talvez você não me conheça, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciano Bettiati, atualmente autor da maior bibliografia sobre o assunto. Tenho 13 livros publicados. E nos últimos anos, minha missão é capacitar conselheiros tutelares para o atendimento da criança e do adolescente cujos direitos foram ameaçados ou violados. Olha, o objetivo desse vídeo não é simplesmente dar uma resposta ao apresentador do Domingo Show da Rede Record, Geraldo Luiz, mas é lançar luz sobre algumas distorções feitas pelo apresentador no meio de comunicação de massa. E ele distorce gravemente duas coisas: o que é e o que não é trabalho infantil e quais as atribuições do Conselho Tutelar. Olha, diante da impossibilidade de comentar exatamente o caso apresentado no palco do Domingo Show, o caso da menina que faz unhas com 11 anos para sustentar a família, chama Ludmila, mora lá no interior de Minas Gerais, eu vou me ater aqui às falas do apresentador, que primeiro comete o grande erro de fazer um paralelo entre duas grandes formas de violência: a prostituição infantil e o trabalho infantil. E primeiro é preciso corrigir uma questão de terminologia. Não existe prostituição infantil. O que existe é a exploração sexual de crianças e adolescentes. E sim, a grande diferença, porque essa criança ou esse adolescente não está decidido a vender o corpo, a se prostituir. Ele é a vítima, por mais que ele não se comporte como uma vítima, não se pareça como uma vítima e tampouco se reconheça como vítima. Ele é a vítima. Vítima de quê? De exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas infelizmente, o apresentador Geraldo Luiz, ele não só faz um péssimo paralelo entre as duas violências, porque são duas formas de violência, como ele instiga quem está assistindo a minimizar o trabalho infantil diante da prostituição infantil, da exploração sexual de crianças e adolescentes. O que o apresentador falou? Selecionei essa fala para você, olha, abre aspas. Eu já rodei fronteiras e vi garotas de 12 anos erguendo a saia para caminhoneiros. Aí pode. Aí as autoridades não vão lá combater a prostituição infantil. Quer dizer, prostituir pode. Uma coitada de uma menina dessa, que tem o talento de fazer as mãos, aí vai lá o Conselho Tutelar e proíbe? Fecha aspas. Infelizmente, o apresentador Geraldo Luiz, ele foi muito infeliz nessa colocação. Primeiro que prova que ele não faz ideia das ações que nos últimos anos têm sido desenvolvidas para elucidar, para retirar a criança dessa situação de violência terrível, que é a exploração sexual comercial. Muitas ações entre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, as polícias militares, as polícias civis, as polícias especializadas, conselhos tutelares, conselhos de direitos, o CONANDA, muitos órgãos envolvidos para coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes. Não, Geraldo Luiz, não pode exploração sexual de crianças e adolescentes, nem trabalho infantil, como o senhor afirma aqui, que o Conselho Tutelar foi lá e proibiu, instigando a população, não só da cidade onde mora Ludmila, mas toda a população de todo o país, a imaginar que o Conselho Tutelar, ele preferiu agir com maldade, proibindo a própria menina de 11 anos sustentar a família fazendo unhas. Ele então agiu com maldade contra ela, enquanto ele é omisso em relação à prostituição infantil. De fato, o senhor foi muito infeliz nessa colocação, porque toda vez que houver violação ou ameaça de violação de qualquer direitos humanos de crianças e adolescentes, seja no trabalho infantil, seja na violência física, seja criança fora de escola, seja crianças ou adolescentes exploradas sexualmente ou violadas sexualmente dentro da própria casa, sim, o Conselho Tutelar está pronto para atender, porque isso se enquadra num artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 98. Sim, o tutelar tem dado sangue nos últimos anos para tirar crianças e adolescentes da situação de miséria. Mas, infelizmente, o senhor continua errando, fazendo um seguinte comentário, ou a seguinte pergunta, abre aspas. Por que vocês, aqui está se referindo ao Conselho Tutelar, por que vocês não vão levar alimento ao invés de proibir? Prova mais uma vez que pouco o senhor conhece
da área da infância e da juventude ou do que tem sido feito nos últimos anos para tirar crianças, adolescentes e suas famílias da miséria. Talvez o senhor não conhece o tal do SUAS, Sistema Único da Assistência Social, onde existe lá a proteção social básica. Hoje não é preciso mais que crianças e adolescentes sejam explorados no trabalho infantil para ter o de comer em casa. Inclusive na cidade da linda Ludmila, há proteção social básica sim. E imagino, tenho certeza, que os conselheiros tutelares de lá não só proibiram a exploração do trabalho infantil, porque sim, é exploração do trabalho infantil, como também encaminhou para a rede, inclusive para o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. E eu quero dizer, não só para o apresentador Geraldo Luiz, mas para toda pessoa que está assistindo esse vídeo, que atualmente temos mais de 33 mil conselheiros tutelares espalhados em todo o território nacional, todos trabalhando para que direitos humanos de crianças e adolescentes sejam de fato concretizado, e que não é preciso que uma menina de 11 anos faça as unhas para que a família tenha o de comer. Não pode ficar sobre os ombros de uma criança de 11 anos o desespero de ter que sustentar a família. E isso é o que o senhor fala, inclusive, em uma das suas falas. Diz assim, abre aspas, essa menina está dando de comer a ela e a mãe. Fecha aspas. E o senhor realmente acha que isto é o correto? Bom, certamente porque o senhor, e talvez alguma pessoa que está assistindo esse vídeo, não conhece o Estatuto da Criança e Adolescente, nem a proteção social básica ou proteção social especial. O fato é que o artigo 22 do Estatuto da Criança e Adolescente diz que aos pais incumbem 3 coisas: o dever de guarda, sustento e educação. Cabe aos pais o dever do sustento. E quando esses não conseguem dar conta, aí está a mão do Estado para auxiliar. Por fim, nós concordamos em uma coisa. Em um dado momento da reportagem, o senhor diz o seguinte, abre aspas, somos o país da hipocrisia. Concordo totalmente com o senhor. Aqui caberia um longo discurso sobre a mídia e como ela se utiliza da desgraça humana. Bom, vamos deixar esse assunto para lá, né? O fato é que eu estou aqui para fazer 2 esclarecimentos. Primeiro, o que é e o que não é conselho tutelar. Segundo, o que é e o que não é trabalho infantil. Sobre o conselho tutelar é preciso dizer, contrário ao que muitas pessoas pensam, não é um órgão repressor, não é um órgão que educa o filho do outro, tampouco um órgão que leva comida para quem não tem. É um órgão que zela por direitos. E o que é zelar por direitos? Ao receber uma denúncia de que uma criança ou um adolescente está tendo seus direitos ameaçados ou violados, e quais são esses direitos? Estão lá no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o direito de não ser explorado, violentado, tratado com crueldade, enfim. Ao receber essa denúncia, o tutelar zela por esses direitos. E o que é zelar por direitos? Fazer com que aqueles que devem atender, que efetivamente o façam. E provavelmente foi isso que aconteceu lá nessa cidade do interior de Minas. Ao receber uma denúncia de uma menina de apenas 11 anos, que está sustentando a família, fazendo unhas, sim, o tutelar tem que ir lá impedir que isso continue, porque é exploração do trabalho infantil, sim, e acionar a rede do município para socorrer essa família que provavelmente está em dificuldade. Nisso também concordamos. Agora, o que é e o que não é trabalho infantil? E aí percebe-se que, infelizmente, a fala do apresentador está impregnada de eufemismo, que tenta minimizar, sob essa ótica florida e cor-de-rosa, uma menina sendo realmente explorada no trabalho infantil, carregando nos ombros o desespero de sustentar a própria família. Não vai questionar aqui todos os benefícios que o seu programa realmente trouxe para a vida dessa menina. Agora, carimbar algumas formas de trabalho infantil como sendo menores e possíveis, já que o senhor mesmo disse que trabalho infantil é trabalhar na carvoaria, é a exploração sexual, bom, é preciso esclarecer e fazer aqui algumas inversões de lógica. Preste atenção. Existem alguns mitos sobre o trabalho infantil que eu quero esclarecer nesse vídeo. Por exemplo, é melhor trabalhar do que roubar. Como se só houvesse essas 2 opções para a infância e para a juventude. Se não trabalha, vai virar ladrão. Da mesma forma, é melhor trabalhar do que usar drogas.
como se só existisse esse caminho. Se não trabalhar, vai usar drogas. É um grande erro pensar dessa forma. O correto, a grande verdade é que toda criança ou adolescente vítima do trabalho infantil está muito mais exposta ao vício e às drogas. Ou trabalhar não mata ninguém. Aí desconhece a pessoa que está me assistindo e o senhor, apresentador Geraldo Luiz, que nos últimos 5 anos, mais de 12 mil crianças e adolescentes sofreram acidentes de trabalho. Ou melhor, acidentes nascidos da exploração do trabalho infantil. E dessas 12 mil, 118 morreram vítimas do trabalho infantil. É preciso esclarecer essa questão, que incumbe aos pais o dever do sustento. Repito, não pode ficar sobre os ombros da criança e adolescente o sustento da família. Por fim, o último mito, que o trabalho enobrece. E aí o senhor fez, inclusive, contou aí uma parte da sua história, dizendo que desde sei lá que idade leva o dinheiro porque era engraxate. Provavelmente o senhor é a exceção, porque toda criança exposta ao trabalho infantil raramente consegue quebrar o ciclo de miséria e vai continuar no subemprego e na miséria. Porque enquanto as outras crianças estão estudando e se divertindo, essa criança está fazendo unha para o sustento da família. Vai realizar o sonho de ser podóloga? Fazemos votos que sim. Inclusive vou encerrar esse vídeo desejando que de fato a Ludmila consiga alcançar os seus sonhos e seja uma grande podóloga. Mas antes disso, que ela possa ser criança, estudar e brincar como convém. No mais, eu quero dizer que esse Estatuto da Criança e Adolescente aqui, estou postando nessa próxima semana lá para a Record, e deve chegar nas mãos do apresentador Geraldo Luiz para que ele conheça minimamente quais são os direitos humanos de crianças e adolescentes. Espero que você tenha apreciado esse vídeo, compartilhe, curta, enfim, nas suas redes sociais para que chegue ao maior número de pessoas possíveis. É preciso esclarecer o que é e o que não é trabalho infantil e as atribuições do Conselho Tutelar, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!